turma! Eu sou Tânia Paredes, sou a professora de matemática e hoje aqui na aula do 6º ano vamos dar continuidade às noções de variáveis estatística. Lembrando que esses conceitos a gente traz junto de quê? Da Copa do Mundo. Bom, mas sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui vocês podem assistir pela TV Nova, agora ao vivo. Ou você vai lá, baixa o aplicativo, aqueles que ainda não baixaram, aí turma, e participa conosco. Por quê? Porque quando você está participando da aula, ganha a aula, mas também ganha você. No aplicativo, você vai ver pelo tablet, você é aluno da Rede Municipal do Recife, acessa direto com a internet, que é a prefeitura que disponibiliza para vocês, e vocês participam no chat, que hoje quem está aqui é meu colega, professor de matemática, o professor Show! Professor Ricardinho. Olha só, sempre gentil a professora Tânia Paredes, show de bola. Hoje teremos estatística, a gente vai ver alguns dados, alguns elementos, que até na reportagem aí nos jornais vocês vão começar a observar que isso acontece. Talvez você não lembre o nome de estatística, mas você vai ver que tem tabelas lá, tem informações. Tânia hoje vai detalhar para vocês tudo isso. Vocês observar algumas curiosidades sobre alguns jogadores. Ela vai falar, não vou dar obstáculo não, ela vai falar aí para vocês a respeito disso. Tenham uma boa aula, anotem tudo que é bem importante, porque no 7º, 8º, 9º ano vocês vão ver também estatística um pouquinho mais profunda e precisa dessa informação inicial. Boa aula, queridos. Aí, pessoal, também tenho que agradecer, muito obrigada, a equipe de Libras, que está aqui permitindo que a aula atinja mais alunos. Gente, sem esquecer, se inscreve lá no YouTube, né, no Educa Recife, que você vai ter acesso a todas as aulas. As aulas do EMAD deste ano, as aulas do ano anterior, todas. Vocês podem até assistir o mesmo assunto com alguns professores diferentes, tá? Bom, de qualquer maneira, vamos começar recapitulando. Lembrando sempre, matemática não é caixinhas, está tudo interligado, tá? Quando a matemática está interligada, faz mais sentido. E quando você começa a fazer essas ligações, o que acontece? Cai por terra, ou seja, você derruba a fake news de que matemática é complicado, é difícil. Matemática é instigante, desafiadora, né? E precisa de muita criatividade, que eu tenho certeza que vocês têm. Bom, mas olha aí meu recorte do universo matemático. Claro que está de amarelão, né? Cor do ouro, porque para mim matemática sempre é uma coisa muito boa, é ouro. Variáveis estatísticas, ligado com medidas que a gente vai ver. Professor Ricardinho já deu spoiler aí das alturas dos jogadores da nossa seleção deste ano. Com números, com contagem. Professora, de novo os dedinhos. Gente, eu já disse, a gente na matemática, ela foi criada para contar, depois para medir e para comparar. Fazendo essas ligações, você vai achar simples, fácil, divertida, desafiadora. E mais, vocês vão perceber que não há limite para você entender matemática. Bom, tem ordenação, espaço amostral, soma, fração, população estatística. Isso é apenas um recorte do que a gente vai falar hoje. Dá um zoom aí para a gente ver. Isso nós vimos na aula passada, né? O que é variáveis? São os dados. Aí é a classificação, é a resposta de uma pergunta na pesquisa, as possíveis respostas. Esses são os dados. A variável, ela pode ser qualitativa, qualidade, nominal. Quando? Quando o pesquisador chega para você e pergunta: qual o seu nome? Você vai dar um nome, né? No meu caso, Tânia. Mas podia ser nominal porque qual país que vai ser campeão em 2022? Professor Ricardinho?
Na Copa do Mundo vai ser o Brasil! Olha aí! Exato! Esse é o desejo de todo brasileiro, né? Mas vamos ver a Copa. E ela pode ser ordinal. Professora, o que danado é ordinal? Ordinal de ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Por exemplo, faixa etária. Professora, mas faixa etária não é um número? É verdade, mas faixa etária você vai trabalhar entre 0 e 5, por exemplo, entre 5 e 10, entre 10 e 15. Então eu tenho uma ordem. Eu não vou dar a sua idade. Qual a sua idade? Aí eu vou responder, né? No meu caso 58, quantitativo discreto. Por quê? Porque a gente está falando dar a resposta sempre com a idade inteira. Apesar de não ser o dia do meu aniversário, eu não conto os meses que se passaram do aniversário até hoje. Eu dou só a minha idade que fiz, a última idade que fiz, nunca a posterior. Isso é discreto, resposta inteira, né? Já é diferente quando você diz assim, que a gente vai ver qual sua altura. Bom, ninguém vai dizer tenho 1 metro, tenho 2 metros. Pode ter uma pessoa com 1 metro? Pode. Então é 1 metro, 1,00. Mas no geral, nós temos 1,50 m, 1,60 m, 1,62 m, 1,73 m, e assim vai. Tem 2 metros, existe pessoas com 2 metros? Existe. Existe até pessoas com 2,10 m. Bom, que eu saiba, eu desconheço, né, que existe pessoa com 3 metros. Mas esse fato de não ser inteiro, não ser 1, 2, ou seja, ele precisa do número decimal para a resposta, essa questão, ela transforma a variável quantitativa em discretas. Esses dois nomes aqui, contínua e discretas, são nomes muito particulares da matemática, particularmente da estatística. Né? Contínua, professor, existe na matemática sem ser estatística? Existe, tá, gente? Contínua, que eu posso representar na reta numérica. Ora, a reta numérica do 1 para o 2 tem 1,1, 1,2, 1,33, 1, não importa. Então, eu tenho números decimais. O 1 faz parte dessa reta? Faz. E o 2 também. Então, os números inteiros, eles fazem parte de uma variável contínua. Mas quando a minha resposta pode ser um número decimal, eu estou num contínuo. Continua, tá? Eu acho que, professor Ricardinho, tem alguma questão aí no chat? Estão entendendo? A respeito disso não, mas é interessante que a professora falou, que vocês têm que identificar bem aí, né, essa questão. Se está dizendo, olha, eu sou o primeiro colocado na turma, olha, você vai ser estudando aí que você vai conseguir isso aí. Ou você vai dizer, eu tenho 1,50 m e alguma coisa, 1,70 m, são diferentes os tipos de classificação na hora da estatística, né? Só a pessoa está tentando explicar isso para vocês, que pode ser colocado alguma informação dessa maneira para vocês. Ou você tal colocar, o Brasil, espero que seja o campeão, vai ser o primeiro colocado, entendeu? Ou quer dizer que o Brasil é apenas um dos participantes lá do campeonato, isso já é outro tipo de dado estatístico para poder se colocar. Então é isso bem, só para vocês ficarem bem inteirados aí a respeito de discreto aí e contínuo, né, professora? Pois é. Já que ele falou de Brasil, Ei. Vamos torcer, gente! Quem sabe o Hexa não é nosso. Torcida brasileira aí, né? Verde, amarelo, azul e branco, as cores da nossa bandeira. É perfeito. Claro, cada time leva as cores da bandeira do seu próprio país, né? Porque representa o país que você nasceu, sua nação. Bom, Copa do Mundo! Tu pode resumir, por favor, aqui? Olha só, gente.
O ano de início foi 1930, tá? E a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai. Detalhe, professor Ricardinho, quem ganhou a Copa do Uruguai? Os anfitriões, né? E aí, gente, a Copa passou a ser de 4 em 4 anos. Isso foi o que foi definido, tá? É como regra do jogo, tá? É o que está ali no papel, de 4 em 4 anos. Então, temos 1930, 1934, 1938. O Brasil, aqui é o campeão, aqui é o país sede. O Brasil, até 1938, nas primeiras 3 Copas, o Brasil não tinha a força que tem hoje. Por quê? Porque a gente vai aprendendo aos pouquinhos como é que se supera e fica melhor, melhor, melhor. Atualmente, podemos dizer que somos o melhor do mundo, né, professor Ricardo? É o que tem mais título é o Brasil, né? Tem 5 títulos mundiais. 5. Ninguém tem 5 títulos mundiais, só o Brasil. E podemos ser hexa. Olha aí, né? E aí, vamos embora, né? Por muitos anos a gente passou a ser quem tinha mais título. Aí o que acontece aqui? Pula de 1938 para 1950. Oi, professora, a senhora não disse que era de 4 em 4 anos? É verdade. A Copa é de 4 em 4 anos. Mas esse período aqui, 38 até 50, na década de 40, houve um episódio muito triste, né, da população mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, não houve Copa. E esses 2 anos, que seria 42 e 46, o mundo estava em guerra. Eu não consigo entender, né? Mas tudo bem. Vamos passar. Quando voltamos da guerra, 1950, né? Porque 46, a próxima Copa seria em 50, porque é de 4 em 4 anos. Não importa se passou um período aí sem Copa. 1950, a Copa foi no Brasil. E, gente, na final, perdemos para quem? Para quem, professor Ricardinho? Para o primeiro campeão mundial, o Uruguai, no Maracanã, 2-1. Eita, papai. Traz para mim, por favor. A tabela, ela precisa ficar... vamos lá. Então, não foi aí. 54, 58. Opa! Nosso primeiro título. Veja que é de 4 em 4 anos. Isso é uma coisa que para o ano vocês vão trabalhar bastante, que se chama sequência numérica, né? Isso aqui, gente, é uma tabela. Ela não está completa, que é para permitir que vocês leiam. Se eu colocasse tudo no slide só, ia ficar muito pequenininho. Então, 58, nosso primeiro título. Aí, olha o que aconteceu. 62, a seguinte, e 1970. Quem estava jogando nessas Copas, professor Ricardinho? Um cara aí chamado Pelé. Só ele. Só ele fez isso aí com o Brasil. Olha aí. Eita, show de bola. Era um menininho. Só isso. Ele foi, até hoje, é o atleta mais novo a fazer um gol em Copa do Mundo. Show de bola. Esse chamado Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, quase que não sai o nome dele, porque todo mundo conhece como Pelé. Pelé levou o Brasil para o mundo. Tinha gente que não sabia o que era Brasil, mas sabia o que era Pelé. Quem era Pelé? Tá? Isso é importante e dá orgulho. Sabe por que dá orgulho? Este brasileiro é considerado o melhor atleta. Eu não estou falando de futebol não, gente. Estou falando de atleta. O melhor atleta do século. Claro que foi no século passado, a gente já está nos anos entre 2000 e 3000, né? Então, século anterior, tá? Foi o maior atleta do século. E não foi os brasileiros que decidiram que era isso. Isso é uma decisão mundial, tá? Pois é, né? Temos orgulho ou não temos desse jogador? Com certeza, né? Bom, mas passado de 70,
Aí veio Alemanha, Argentina, Itália. Estou falando da turma que ganhou, tá? Ali. Traz para mim, por favor. Veja só. A Copa na Alemanha, quem ganhou foi a Alemanha. Na Argentina, a Argentina. Na Espanha, já não foi mais. Itália, opa. Então não é uma coisa que se repete. Vem o México e a Argentina de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo brasileiro tem como rival de frente quem, professor? Os hermanos. Pois é. Então, na Itália, Alemanha, aí vem 1994, Estados Unidos. Ganhamos. É tetra, é tetra. Quem estava gritando é tetra? Adivinha quem estava gritando é tetra? Bora lá, professor Ricardinho, lembra? Tem um narrador que vai se despedir esse ano que tava falando aí, é tetra! Mas junto com ele tinha... Senti um carinha na zaga lá, que tem meu nome também, viu? Tem isso aí, velho. Ricardo Rocha, zagueiro da seleção brasileira, olha aí. Ah, sim, 94. Mas eu tô falando, quem que tava gritando é tetra? Nada mais, nada menos do que Pelé. Tava lá com ele junto. Com o narrador famoso. Então, ganhamos o nosso 4º título. Bem, até aí, ninguém tinha 4 títulos. Daí para frente, ninguém ficou com mais títulos do que a gente até hoje. A Copa desse ano existe uma possibilidade, apesar de eu estar torcendo pelo Hexa, eu tenho que ser realista. Existe uma possibilidade matemática, que é a Alemanha, que ela tem 4, ela tem 4 títulos e nós temos 5. Mas a gente vai pegar o Inclusive, Hexa. a Alemanha tem um dado estatístico que ela foi a seleção que mais chegou nas finais, só que ela é mais vice do que tudo, né? Ela tem apenas 4 títulos e ela perdeu muitos títulos aí no final. E o Brasil não foi a que chegou em mais finais, mas foi a única seleção que participou em todas as Copas do Mundo e todas que passou para a segunda fase aí. Fase de grupo saiu, o Brasil sempre passou dessa fase. Ele nunca perdeu na primeira fase de grupo. Dados estatísticos. Ou seja, estatisticamente, nossa chance é grande. Bora lá. Então, quando foi em 2 países ao mesmo tempo, Japão e Coreia do Sul, Brasil de novo, trouxemos o nosso penta de 5, né? Pentágono, lembra que a gente estudou em polígonos? Penta, 5. Alemanha e Itália. Pode dar um zoom agora. E para finalizar, estamos aqui, ó, no Catar. Aqui a gente já contou os 5. E o que a gente quer saber do assunto que a gente está trabalhando hoje? Que tipo de dados há nessa tabela? Quando eu pergunto que tipo de dados, gente, eu estou falando de característica da resposta, né? A gente tem o ano, que foi o jogo, o país sede e o campeão. O ano, ela é qualitativa ordinal. Professora, não é número? É número, mas o ano existe uma ordem. Ninguém passa de 2014 para 1934. Existe uma ordem. Por isso que, neste caso, o ano é ordinal, tem ordem. País sede. País sede é qualitativa nominal. Eu vou dar um nome. Ah, aconteceu agora, está acontecendo aonde? No Catar. E o campeão? Campeão também é um nome, vai dizer o nome do país. Então, é qualitativa nominal novamente. Tudo bem? Alguma dúvida aí, professor Ricardinho? Ah, tranquilíssimo. Tem até outro dado estatístico que eu lembrei agora aqui. Não vai lembrando as coisas aqui, né? Que o Brasil teve a Copa do Mundo 2 vezes aqui no país. Você viu que alguns países foram campeão no seu próprio país, né? Foram felizes. Só que o Brasil em 50 e em 2014, que foi a Copa aqui, ele não foi campeão. Então, esse ano a Copa é no Catar, que não é no país do Brasil, e sempre que o Brasil foi campeão em 5 vezes, foi em países que não é a nossa nação. Então, há uma possibilidade também de a gente ganhar esse ano, aí, para a gente conseguir, né? Eu chamo isso de estatística da esperança, mas eu concordo com ele, hein, gente? Bom, mas agora eu quero um pouquinho de atenção aqui, voltando. Quando você for analisar os dados, tem que prestar atenção nisso aqui. Dá um zoom para a turma ler.
Nem toda resposta numérica, que eu já falei, só estou reforçando, é classificada como variável quantitativa. Um exemplo, o número do telefone. Não é uma variável quantitativa. Na verdade, ela representa um código. E esse código, ele é uma variável qualitativa nominal. Número de identidade também não é. Né? O número da identidade também é como se fosse um código, é seu. Né? Então, é a variável nominal. Ele está substituindo o teu nome. Podemos dizer assim, tá? Bom, mas agora bora praticar mais um pouco. Bora voltar aqui para a Copa. Sexta-feira tem jogo. Eita! Seleção brasileira. O número da camisa, o jogador e a altura. Né? Vamos aqui analisar. O 1 é o Alisson. Tem 1,93 m. É o nosso jogador mais alto. Ainda bem que ele está onde? No gol. E se Deus quiser, ele vai ficar assim, tranquilo, tranquilo. Nem vai precisar pegar muita bola. Ou não, professor? Pode até pegar, pode que a bola não entre, né? Tá tudo certo. Contanto que não entre, né? Vamos chamar ele de paredão. Inclusive, Ederson possivelmente vai ser o goleiro aí com Camarões. Vai ter oportunidade de jogar agora. Possivelmente. Por quê? Faça análise. É porque a gente tá tendo jogos um atrás do outro, né? E os jogadores estão bem cansados, né? E aí, estatisticamente, a gente tem até isso na parte do esporte, né? Eles estão bem cansados e o Brasil já está classificado para a segunda fase. Aí pode botar os reservas para poder jogar, para descansar os titulares para o próximo jogo, né? Olha a estatística, gente, sendo importante aí. A gente vai jogar sexta e o próximo é segunda. Se for o primeiro lugar é segunda, se for o segundo lugar é terça. Mas vamos considerar que, claro, que é o primeiro lugar. Então ele vai jogar segunda. Então os jogadores iriam ter pouco tempo de intervalo entre um jogo e outro. E a gente já está classificado, né? Claro que a gente quer estar no primeiro da chapa, mas se não tiver, a gente passa para a oitava de final de qualquer jeito. Veja, Alisson e Ederson, os dois, eles também são goleiros reservas. Vai para a Copa 3 goleiros. Todos dois têm 1,88 m. Bom, aí eu tenho Militão. Aqui eu já estou falando de zaga. Zagueiro é aquele que é antes do goleiro, é quem para o ataque do adversário. Tô certa ou tô errada? Militão ainda tem outra função. Ele no último jogo ele jogou de lateral direito, né? Ele pode jogar de zagueiro. A oficial dele é zagueiro, mas ele também joga de lateral direito às vezes, quando é possível, né? Isso é uma evolução do futebol. Porque na época de Pelé, cada um tinha sua função e ficava mais ou menos definido. Podia ter uma coisa esporádica. Veio a Alemanha no Brasil em 2014. Mostrou diferente. E trouxe uma nova ideia onde todo mundo podia, até o atacante poderia ser zagueiro, né? Não que isso fosse uma coisa, vou fazer. Não, porque não dá, gente, para correr. O campo oficial de lateral, ou seja, de um gol para o outro, tem 105 metros. Olha quanto número, olha quanta matemática. Bom, fora Militão, a gente tem Marquinhos com 1,83 m, também zagueiro. Thiago Silva. Thiago Silva, dos zagueiros, é o mais antigo. Da seleção inteira, ele é o mais... Ele e Daniel Alves são os mais velhos. Né? São os mais velhos, né? Também tem 1,83 m. E Bremer, que tem 1,88 m. Por que é importante o zagueiro ter altura elevada? Aí é uma questão de... É porque é bom na hora da defesa, a bola cruzar na área, né? Aí o centroavante geralmente também ele é alto. E aí se o zagueiro for baixinho, o centroavante vai pular e vai cabecear na frente dele, fica difícil para o goleiro. Então é bom a zaga ter uma certa altura para poder desenvolver bem. Né? Além disso, olha outra questão. Quando vai bater escanteio, o zagueiro está lá, na área. Para quê? Porque ele mais alto vai fazer o gol. Bom, mas de qualquer maneira, a média... Olha a matemática de novo.
da altura dos jogadores da Aqui jogou último Brasil. jogo, Suíça, né? Suíça. Suíça. É mais alto do que o Brasil. No entanto, Casimiro, que é o número 3, não, Número 5. número 5, fez nosso gol. Mas Dentro da mesmo área, assim, dentro da área, né? Ainda vai. dentro da área. Vamos ver o seguinte, ó. Danilo, 1,83, Alexandro, 1,80, Daniel Alves. Daniel Alves não é mais velho do que É a mesma idade do Thiago Silva. mesmo. 1,73 m, Daniel é baixinho, mas já foi campeão do mundo. Alex Telles com 1,80, Bruno Guimarães com 1,83, Casemiro. Esse é o pessoal de meio de campo, não é isso, volante, professor? Casemiro. Joga naquela bola central lá. Ele 1,85. Foi ele que fez o gol. joga muito isso aí. É. Mas mesmo assim ele é mais baixinho do que os nossos adversários do gol do time. E da partida anterior. Fabinho tem 1,88, Fred tem 1,70, Paquetá 1,80, Everton Ribeiro 1,70, Neymar é o craque da camisa 10. A camisa 10 é a camisa de Pelé, tá, gente? Pelé também jogou. O 10 ficou famoso por causa de Pelé. E hoje, nosso craque da camisa 10 é o Neymar, que eu espero que se recupere, né? Ele teve uma contusão no primeiro jogo, mas craque faz falta de qualquer jeito. Vinícius Júnior, apesar que há controvérsias. 1,75, Antony 1,75. Fechando aqui, Rodrigo, Rafinha, 1,75 também. Richarlison, aquele gol maravilhoso, 1,83. Richarlison tá com a camisa de Ronaldo Fenômeno. 9 é centroavante, né, que chama? É o goleador. Pedro, o goleador. 1,85, Gabriel Jesus, 1,75, finalizando Gabriel Martinelli, 1,85. Que tipo de dados a gente tem nessa tabela? Bora lá? Número da camisa. É o número da camisa, é como a identidade. Então, é qualitativa nominal. A altura do jogador é um número, mas está com decimal. É quantitativa discreta. E o nome do jogador, qualitativa nominal. Perceba, gente, que essas classificações vai servir para quê, professora? Mais análises, porque aí vocês vão aprender mais tarde, que dependendo do tipo de dado, a análise, qual o gráfico que é melhor, tem uma série de implicações para o uso da ferramenta estatística para ajudar vocês, ajudar qualquer pessoa que vai fazer uma análise. A gente usa estatística em muita coisa, saúde, educação, esportes. Alguma opinião aí, professor Ricardinho? Não, estou só comentando no chat aqui a importância dos dados estatísticos em tudo, né? Mas hoje a gente está comentando na Copa do Mundo que a gente fala do nosso dia a dia de altura, de camisa de jogador, a gente cita, Neymar camisa 10, mas isso aí é pura estatística e matemática, você já tem se ligado nisso aí, né? Então, meus amores... 90% de chance não quer dizer que vai acontecer. Resumindo, tabelas e gráficos são ferramentas utilizadas para organizar dados. Eles facilitam a visualização das informações. Que mais? Variável em estatística é uma característica da população que assume diferentes valores, como a gente acabou de ver, ou categorias. Bom, e fechando aqui, qualitativa é não numérica. Nominal, Brasil. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, espero que o Brasil esteja em primeiro. Quantitativas, numéricas, a contínua, né, tá aí a fita métrica, que não é de 1 em 1, e a discreta. Dá um zoom aí para eles perceberem o que eu coloquei na discreta. Gente, eu já botei 6 estrelas. Isso significa que eu já estou desejando, com muito fervor, o hexacampeão. Bem, vou dar um tchau, tanto pelo professor Ricardinho, quanto por mim, e muito obrigada, turma. Tchau, turma.
finalzinho na carreira. Mas deu